Muito boa noite. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Vanucci, professora Cecília Coimbra, professor Paulo Bahia, professora Nívia Barros, jornalista Alcir Cavalcante. Bem, conforme já havíamos falado na primeira mesa, esse debate é um debate de suma importância para a época atual. Todos os presentes nessa mesa são representantes e ícones nas suas áreas. Passarei agora a palavra ao nosso primeiro palestrante da mesa, que será o Paulo Bahia. Muito obrigada. Paulo. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez agradeço o convite dessa universidade tão combativa do meu estado. Cumprimento o ministro, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, figura emblemática na luta dos direitos e da consolidação do Estado Democrático Brasileiro. O meu tema vai ser muito conciso e, na verdade, vai ser provocador. Falo na qualidade mais tranquila, né, Edna? Não sendo autoridade mais de direitos humanos no Estado, mas como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desta casa do Programa de Ciência Política da UF. Começo minha reflexão com um ponto. A tradição histórica da formação do Estado-nação brasileira formatou um Estado simbiótico, ao que eu chamo de sociedade civil reconhecida como tal, a partir de um paradigma, que é o paradigma do arcaísmo como projeto de futuro, com forte controle patrimonialista e local de elites mandatárias argutas e sanguinárias. Estas elites argutas e sanguinárias, elas se valem de uma estrutura patrimonial que não distingue o público do privado, transformam o Estado em extensão do que eu chamo de sociedade civil reconhecida como tal e promovem uma ampla margem de invisibilidade, de extermínio e de iniquidade quanto à maioria da população brasileira que não é reconhecida como sociedade civil, nos termos em que o Estado assim a coloca. Este projeto histórico, bem sucedido para as elites mandatárias argutas e sanguinárias, faz com que, a cada ano que passa, nós tenhamos uma legião cada vez maior de desclassificados sociais, tensionando-se como inimigos internos das elites argutas e sanguinárias. Daí, as políticas públicas de segurança, historicamente, são para defender o Estado contra o inimigo interno, a população pobre, tendo como decorrência a criminalização de milhões de negros, afrodescendentes, brancos pobres, ciganos e outras etnias. É evidente que, quando eu traço esse quadro, poderíamos estar entrando no inferno de Dante. Felizmente, temos sinais de esperança, vários sinais. Um deles, e falo nessa casa, Faculdade de Direito, sinalizo com Raimundo Faoro como presidente da OAB, Raimundo Faoro como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, empreende sua ação no sentido de que, sem o habeas corpus, não há o início de uma conversa séria de transição política. E no seu diálogo com o então ditador Geisel, é o eixo da sua discussão e, a partir daí, se estabelece o habeas corpus e centenas de nós saem das prisões. Saem das prisões e começamos a luta pela anistia ampla, geral e restrita, luta que não terminou e conta com o apoio decidido do ministro aqui presente. A criminalização da pobreza, ela
não se faz apenas como uma vontade das elites. Há toda uma manipulação no sentido de ter o medo como instrumento de controle e o medo como elemento propulsor para que todos nós, num clima de insegurança subjetiva, vamos pedir cada vez mais repressão, mais repressão, mais repressão. A repressão permanente contra esse inimigo interno gera vítimas, vítimas e vítimas, não só entre os excluídos. Os policiais são vítimas permanentes desse, basta ver o número de policiais que são mortos diariamente. Policiais que têm sua origem na mesma origem dos inimigos internos do Estado, que são os pobres. Sinais de esperança. Sinais de esperança vêm que, a partir de 2003, mais de 50 conferências nacionais, precedidas de conferências estaduais e conferências municipais, fizeram grande agitação no país com vários temas. Vou me situar na parte mais específica que me toca, mas nas de direitos humanos, aliás, semana passada, terminando do Estado do Rio de Janeiro, e vamos ter mais uma outra nacional, fazendo um elenco do que eu chamo de demandas de direito, demandas por respeito e demanda por reconhecimento social. Outro sinal de esperança, e aqui tem um representante do PRONAS, no Estado do Rio de Janeiro, é que ano que vem, com uma decisão sábia, prudente e enérgica do Presidente da República e do Ministro da Justiça, teremos a Conferência Nacional de Segurança Pública, precedida de conferências estaduais, municipais e com uma inovação metodológica, conferências livres. Conferências livres que poderão, diretamente com a coordenação da Conferência Nacional de Segurança Pública, levar uma pauta geral. Pela primeira vez no país, juntam-se os operadores do direito, operadores de polícia e sociedade civil e órgãos de governo para mudar o paradigma da segurança pública e a segurança pública deixar de ter como foco a pobreza criminalizada e passar a ter como foco a manutenção da paz, da ordem e do equilíbrio, fazendo com que nós consolidemos mais um passo do Estado Democrático de Direito. Temos que romper o medo. Para isso, temos que romper a tendência pendular que marca as persistências históricas. E dou um exemplo clássico dentro dessa universidade. A UF, junto com a minha universidade, a Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram palcos da resistência a vários tipos de autoritarismo. Portanto, eu rompo com a prudência, ministro, eu rompo com a retórica e prefiro ser imprudente, mas quero manifestar a meus colegas professores e a meus colegas estudantes dessa universidade que não permitam a criação de um enclave policial nessa universidade e de um enclave das Forças Armadas nessa aberta. Não podemos ter a formação de bacharéis em segurança pública que não sejam policiais, porque estaremos alimentando a segurança privada e as milícias. Não podemos ter, dentro do campus da universidade, uma estrutura militarizada, pois o campus da universidade é o lugar sagrado da liberdade de expressão, da criatividade, da garra e da luta. Esta universidade tem que formar barricadas mais uma vez e repetir o que os revolucionários espanhóis falavam: não passarão. E tem que fazer de novo amanhã. Portanto, mais uma vez, nós temos que direcionar o foco para a invisibilidade. Quando o ministro chega e, de maneira intempestiva, o meu companheiro de movimento negro entrega uma pauta ao ministro, ele está rompendo a invisibilidade de milhões e milhões de afrodescendentes. O faz com a pessoa certa, porque é um bom interlocutor, mas muitas vezes o fazemos na marra e na garra, e temos que continuar fazendo. Pois nós, que somos autoridades, falamos uma mentira para a população, que nós não decidimos sob pressão. Cecília, que foi minha parceira,
não ela diretamente, mas a presidente na época, a Grabois, né, na Comissão de Reparação do Estado do Rio de Janeiro. Eu tinha uma frase no meu gabinete: eu só decido sob pressão. Por quê? Porque é assim que a gente decide, sob pressão e sob pressão legítima da população, forçando a barra, rompendo as barreiras. É assim que o Estado avança para a democracia. Os conflitos não podem ser camuflados, os conflitos têm que ser mediados e negociados. Caminhando para o final, Edna, para facilitar o seu trabalho como mediadora, eu volto aos sinais de esperança, também fazendo uma provocação, para que todos daqui formem a UF, seus estudantes, seus professores, formem uma conferência livre sobre a temática da segurança pública, da demandas por direitos e aquilo que mais incomoda, para que levem para o nosso Alberto Coppitti, né, ministro? E para o ministro Tasso Genro, para que faça pauta da Conferência Nacional de Segurança Pública ano que vem. Ao mesmo tempo que eu falo em segurança pública vinculada a direitos humanos, alertando para que tomem cuidado com os discursos. Pois nós aqui dessa mesa, Edna, Cecília, o ministro com certeza, estamos cansados de ouvir o que eu chamo de kit providência, e no kit providência dizem: nós da polícia, nós agentes públicos, nós autoridades, agimos com direitos humanos. Eles estão zombando de você, porque direitos humanos é o que está escrito no cacetete ou no fuzil. Agimos com inteligência. Inteligência é o dormonide que se dá para tortura química. E tirar a informação sobre uma nova forma de tortura, que não é a física, mas é a química, usada em larga escala nas delegacias do Rio de Janeiro ou nas pontas, para pegar o jovem, levar como delator e depois entregar o jovem como delator às várias facções armadas para ser morto. Terminando, Edna, meus itens de provocação. Eu sou uma pessoa que aposta na humanidade. Aposto na ideia de que sempre vale a pena lutar e que nós estamos avançando. Embora pendular, nós estamos avançando. Se a gente consegue dar um passo, mas volta dois, a gente continua dando mais um passo, a gente avança alguns minutos. E nesse sentido, a formação da rede de pesquisadores de direitos humanos da UF, ela representa mais um desses passos. Um passo decidido de professores e estudantes que não se curvam, que não têm medo, sobre qualquer tipo de orientação e de maneira plural. Vamos avançar nas conquistas reais de direitos e lançar nosso olhar, não pelo ponto de vista clássico das classes médias ou das elites sanguinárias e arcutas, mas pelo ponto de vista daqueles que demandam serem reconhecidos como seres humanos, que demandam ter o respeito como cidadãos e que demandam as várias movimentações de direitos na nossa urbe, não só do Rio, mas de São Paulo, de Minas, de Recife, e assim por todo o país. E termino minha fala sobre o tema provocativo de direitos humanos na teoria e na prática, dizendo que a expressão direitos humanos, que eu não gosto muito, mas eu adoto o princípio da ONU, de que direitos humanos são indissociáveis e indivisíveis. Portanto, todos os direitos são humanos. Portanto, todos os direitos são para a dignidade e elevar, sobretudo, a liberdade e a garra para aqueles que querem construir uma cultura efetivamente de paz. Eu fico muito feliz de estar fazendo par numa mesa como esta, sobretudo com o ministro Paulo Vanucci, que recentemente, com coragem, fez relembrar ao Estado brasileiro que desde 1914 o nosso Estado é signatário de que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis e podem ser
revistos a qualquer momento. Vamos avançar nessa luta. Obrigado, Paulo Bahia. Antes de passar a palavra à próxima palestrante, eu gostaria de dizer que eu tive a honra de participar do primeiro encontro nacional para a composição da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública em Brasília. O NUESC, o Núcleo de Estudos em Criminologia e Direitos Humanos, faz parte dessa grande rede e fiquei muito feliz com a fala não só do Dr. Roberto Balestreri, que é o secretário nacional de Segurança Pública, como o próprio diretor e coordenador da conferência, COPTIC, que informaram que o interesse é realmente um debate o mais amplo possível, envolvendo vários segmentos da sociedade. E lá estávamos nós, 250 pessoas representando as mais variadas entidades religiosas, civis, pesquisadores como eu. Então, acho que é muito importante essa iniciativa, que pretende se consolidar em agosto de 2009, em que se realizará essa primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Todos vocês receberam nas pastas um folder da conferência, que eu fiz um pedido especial para que enviassem, para que vocês pudessem já tomar conhecimento dessa excelente iniciativa. Portanto, Paulo Bahia, eu concordo em tudo que você falou. Vamos passar agora, então, a palavra. Aqui um ícone que todos já conhecem, né? Dispensa apresentação, pela sua incansável luta, né, nesse grupo Tortura Nunca Mais. Bom, boa noite a todos, já cumprimentei vocês agora, né? Ainda agora na mesa de abertura. Eu vou dividir a minha fala em dois momentos, né? E um primeiro momento que é sobre o período da ditadura militar. E o segundo momento que é sobre a atualidade em termos de direitos humanos. Até porque o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que está fazendo 23 anos de existência, né, agora no mês de outubro, o tempo todo, desde que a gente apareceu, né, desde que a gente surgiu em 1985, nós temos o tempo inteiro colocado que nós não estamos falando de um passado, nós estamos falando de um presente, né, que questões não resolvidas naquele passado se presentificam hoje de outras formas, de outras maneiras, ou às vezes das mesmas formas e das mesmas maneiras, né? Eu quero então colocar que eu estou falando de um lugar que é o lugar de uma militante, né? Eu não estou falando como professora universitária, que eu até sou dessa casa, com muito orgulho, mas eu aqui estou me colocando como uma militante, como presidente e fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, atual presidente. Eu acho que tem duas questões que são questões que estão na ordem do dia, né? E que se referem a um passado, que de um modo geral a juventude pouco conhece sobre isso, né? A gente sabe que não por acaso a história do Brasil tem sido contada pelos vencedores, né? Eu acho que o livro lançado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né? Secretaria Especial de Direitos Humanos, Direito à Memória e à Verdade, que foi uma obra importantíssima, sem dúvida, mas uma obra que coletou, né, todo o trabalho feito por uma série de entidades de direitos humanos, por familiares de mortos desaparecidos políticos, né? Quer dizer, não foi uma obra, né, do governo federal, foi uma obra feita pelas entidades ao longo, né, desde 95, de dezembro de 95, que a Comissão Especial sobre Desaparecido Político foi instalada. Quer dizer, é um ato importantíssimo do governo, né? Mas um ato que tem que ser reconhecido, que é um ato que também, né, tem a ver com o trabalho de uma série de entidades de direitos humanos que até então fizeram um trabalho de detetive e ainda continuamos fazendo o trabalho de detetive. Por quê? Porque para comprovar, né, e a Lei 9.140, de dezembro de 95, a lei instituída ainda no governo FHC, que continua existindo, né, onde se criou uma comissão especial, esta lei, ela foi uma lei extremamente perversa. Uma lei que colocou o ônus das provas nos ombros dos familiares e de seus amigos mortos desaparecidos, né? Essa lei
previa que eram os familiares de mortos desaparecidos políticos, prevê, que teriam que comprovar que essas pessoas estavam sob a guarda do Estado quando foram mortas ou foram desaparecidas no período de terrorismo de Estado que ocorreu em nosso país de 64 a 85. Né? Nós fizemos críticas a essa lei, não foi possível. Essa lei foi mandada para o Congresso em regime de urgência urgentíssima, onde não se previa nenhuma emenda. Apesar disso, tentamos fazer algumas emendas, não passou. E o que ficou foi, efetivamente, um compromisso, praticamente, que o governo brasileiro fez, né, e que, infelizmente, continuou com toda a coragem e com toda a boa vontade que este atual secretário de Direitos Humanos tem tido, mas que ficou, né, um grande acordo que se fez, ou seja, nós temos que provar que estivemos presos. Os arquivos da ditadura continuam fechados. Não há vontade política, não tem havido vontade política para se abrir efetivamente os arquivos que a gente sabe que existem. Inclusive existem em mãos de particulares. Existem como roubo. Alguns militares roubaram documentos que pertencem ao Estado brasileiro. E esses arquivos são arquivos privatizados, né? Arquivos que todos nós temos o direito de conhecer, né? Então, esses arquivos, infelizmente, até hoje não foram abertos. Essa eu acho que é a primeira grande questão, né? A segunda questão é a questão da anistia, né? Quer dizer, que eu vou juntar com o segundo momento que eu vou falar sobre a questão dos direitos humanos hoje, né? Quer dizer, a anistia foi uma anistia, como vocês sabem, né? Uma anistia, um grande acordo, né? Naquele momento entre as elites, né? O que ocorreu foi que ela não foi ampla, né? Ela não foi ampla, nem geral, nem restrita, como os movimentos pediam à época. Ela foi uma anistia extremamente perversa e extremamente limitada, né? Então, hoje, quando se fala, né, e com grande coragem, né, tanto o ministro Tarso Genro quanto o ministro Paulo Vanuc falam, né, de uma outra leitura da lei da anistia, nós apoiamos isso. Nós apoiamos porque há anos nós temos colocado que a lei da anistia não anistia crimes contra a humanidade. A lei da anistia, ela quando cria, né, de uma forma muito sagaz, né, e competente, os juristas da ditadura criaram os chamados crimes conexos, né, para dizer que aqueles que sequestraram, torturaram, né, esconderam restos mortais das pessoas, esses teriam praticado crimes conexos aos crimes cometidos por aqueles que faziam oposição ao regime militar, ao terrorismo de Estado então vigente, né? E nós sempre colocamos que isso não é conexidade, né? Não há conexidade entre o Estado sequestrar, torturar e ocultar corpos e a oposição que havia, armada ou não, a oposição que havia ao regime militar. Nós hoje temos dois grandes aliados, dois grandes juristas, os doutores Hélio Bicudo e o doutor Fábio Conder Comparato, que em brilhantes artigos colocam juridicamente a não conexidade, né, da lei da anistia. Ou seja, essas pessoas que torturaram, sequestraram, ocultaram corpos em nome da segurança nacional eram agentes de um regime que torturava, que ocultava cadáveres, que sequestrava, né? E isso não está muito distante dos dias de hoje, né? Por isso é que o tempo todo, quando o Grupo Tortura Nunca Mais fala, a questão dos direitos humanos não é uma questão que está lá atrás. Não é de 40 ou 50 anos atrás, né? Tem a ver com o momento que a gente atravessa. Hoje nós estamos sendo cada vez mais sequestrados, né? Como Foucault gostaria de dizer, pelo Estado penal que se agiganta, né? E que invade o nosso cotidiano. A Vera Malaguti e o Nilo Batista têm trabalhos muito interessantes nessa área, ligado à questão do abolicionismo penal. Não é que a gente queira acabar com as prisões, é que a gente quer que, no nosso cotidiano, essa subjetividade, esse modo de pensar e de existir, que os meios de comunicação e que diferentes dispositivos sociais colocam nas nossas cabeças. É preciso punir.
Isso é uma questão muito séria para o Grupo Tortura Nunca Mais. Ou seja, quando nós começamos a perceber que hoje o nosso cotidiano está sendo judiciarizado, tudo é levado para as malhas da justiça. A lógica presente é a lógica da vingança, é a lógica da punição, onde eu tenho que punir tudo. Eu tenho que punir aquele que é homofóbico, eu tenho que punir aquele que coloca crimes contra a ecologia e contra a natureza. Será que a punição pura e simples adianta? É a questão que eu acho que a gente tem que pensar hoje. Em nome dos direitos humanos hoje, se mata. Em nome da vida, se exterminam segmentos e mais segmentos que são dispensáveis. As madres indispensáveis, não, dispensáveis, que não são mais indispensáveis. As madres da Praça de Maio colocam um slogan muito bonito. Elas falam o seguinte: da ditadura militar à ditadura de mercado, né? Hoje, até a dor das pessoas e o sofrimento das pessoas que perdem seus parentes, os meios de comunicação de massa fazem grandes mise-en-scenes, né? E a gente acaba acreditando a técnica, né? E a produção de modos de viver e de existir nesse mundo é tão competente que a gente acaba acreditando que para nossa segurança alguns precisam ser mortos, que para nossa segurança a tortura deve ser praticada em alguns segmentos. Nós temos isso sendo exportado via Estados Unidos, onde tem psicólogo em Guantánamo fazendo acompanhamento aos torturados em Guantánamo, onde a Associação de Psiquiatria, a Associação dos Psicólogos Norte-Americanos, quer dizer, conseguiu ser mais conservadora do que a Associação Psiquiátrica Norte-Americana. A Associação de Psicólogos Norte-Americanos apoia o uso, a utilização de psicólogos sociais para tornar os interrogatórios e as torturas mais light hoje, né? Então, são questões que estão se colocando hoje, né? E que eu acho que nós temos que pensar, né? Nós, enquanto, né, pessoas que estamos comprometidas com a afirmação de uma determinada memória, né, a afirmação de outra história, diferente da história oficial que nos tem sido apresentada, nós que queremos a abertura, sim, ampla e restrita dos arquivos da ditadura. Nós queremos, sim, que os torturadores sejam publicizados e responsabilizados. O que vai se fazer com ele nós não sabemos. É a justiça que vai fazer, não somos nós. Então, nós em momento nenhum vamos pedir prisão para torturador ou vamos pedir prisão perpétua ou pena de morte. Essa é a lógica da ditadura. Prisão perpétua e pena de morte foi instituída durante a ditadura. Prisão perpétua e pena de morte é o que o governo Bush exporta para todo o planeta. E nós apoiamos e praticamos, né, a política de tolerância zero, criminalizando a pobreza, criminalizando as populações de baixa renda, criminalizando, eu quero até falar de um companheiro que está aqui presente, depois vai entregar um dossiê para você, que eu convidei a vir aqui. Está acontecendo hoje na aldeia do Imbuí, aqui em Niterói, né, que é uma região, uma antiga região de pescadores, né, está havendo um processo onde se perdeu este processo e o Exército vai ocupar essa região, porque essa região faz parte, segundo, né, se comprovou na justiça, o que não é, o que corresponde à realidade, o Exército vai expulsar essas famílias de lá, né? Está se contando simplesmente os dias para a expulsão dessas famílias. Eu queria trazer um outro caso aqui, de um companheiro que chegou de Macapá 2 semanas atrás e procurou Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro. Vocês devem estar recebendo um alerta urgente sobre isso. É um sindicalista de Macapá e a denúncia que ele faz é uma denúncia muito séria. Ele está sendo perseguido, ele e a família, chama-se Joinville Frota. E ele está ele é presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários em Macapá. O sindicato foi incendiado e ele teve a casa dele incendiada. Segundo informações dele, são cerca de, em média, 60 militantes de direitos humanos e de companheiros ligados ao movimento sindical que têm sido assassinados no Amapá. Isso é uma cifra altíssima, não sei se corresponde à realidade. Mas 60 pessoas, em média, sendo assassinadas por militância em movimentos sociais. Isso é muito sério, né? E a gente tem que estar atenta para isso. E, finalizando, eu quero, apesar de eu falar de uma forma muito enfática, né, e muito indignada, eu quero fechar minha fala
com um texto da Clarice Lispector, que é uma pessoa que eu gosto muito, e que ela nos fala, né, não explicitamente, mas quando eu li, me toquei imediatamente, desse estado penal que a gente vive, né? Desse estado onde somente a lógica da vingança, como diz o Nilo Batista, o dogma da pena, ela se impõe, né? Nós só pensamos, né, na luta contra a impunidade, né? E o que a gente está produzindo e afirmando em termos de vida, no momento em que a gente só reage, no momento em que a gente fica com atitudes reativas e não atitudes afirmativas, né? E essa produção de formas de perceber o mundo e de estar no mundo são tão competentes e tão sutis que a gente não se dá conta. Isso está no cotidiano da gente. E aí a Clarice Lispector, ela nos chama a atenção para isso, para esse processo natural que a gente acaba tendo de aceitar as coisas que estão no mundo como se fossem eternas, necessárias e ahistóricas, digamos assim. Aí, num texto da Clarice, é um livro muito bonito chamado Pra Não Esquecer, e um texto dela chamado Recrutamento. Num determinado momento, ela diz o seguinte: os passos estão se tornando mais nítidos, um pouco mais próximos, agora soam quase perto, ainda mais. Agora mais perto do que poderiam estar de mim. No entanto, continuam a se aproximar. Agora não estão mais perto, estão em mim. Vão me ultrapassar e prosseguir? É a minha esperança. Não sei mais em que sentido percebo distâncias. É que os passos agora não estão apenas próximos e pesados. Já não estão apenas em mim. Eu marcho com eles. A gente muitas vezes marcha sem saber para onde a gente está marchando. Obrigado, gente. É um minutinho que eu esqueci. É um compromisso que eu tenho com os companheiros do ISCHIF, do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, e com o meu departamento de psicologia. O Grupo Tortura Nunca Mais lançou uma nota se colocando preocupado, né, com a criação do curso de graduação em segurança pública. A nosso ver, esse curso serve a quê? Neste momento de estado penal, né? Este curso vai servir para quê? Para formar especialistas em segurança pública quando o ISCHIF, o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, tem psicologia, história, ciências sociais, ciência política e antropologia. Temas polêmicos da segurança pública que podem estar sendo discutidos nesses diferentes cursos. Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade. Louvo muito a iniciativa de todos os componentes da mesa, principalmente ao seu secretário ministro Paulo Vanucci. Sei da militância dele, que não vem de hoje, vem desde os anos de chumbo, assim como o professor Paulo Bahia, que foi meu colega, tenho orgulho de ter sido meu colega de bancos escolares no campus do Guaraguatá, no meu mestrado em antropologia. É extremamente louvável, principalmente para um representante do governo, mas, infelizmente, na prática, existem casos esporádicos que denigrem um pouco toda essa tentativa que nós fazemos no dia a dia. Às vezes me dá a impressão, eu como jornalista e antropólogo, que estou remando contra a maré, devido à enxurrada de acontecimentos que existem e de respeitos e violações de direitos humanos. Eu pesquiso especialmente favelas, e como antropólogo, eu centro em uma favela só. Meu campo empírico tem sido um só, a favela da Rocinha, que uns consideram bairro. Isso, embora eu tenha conhecimento grande em Vigário Geral, ao qual não tenho mais podido ir durante um tempo. A Rocinha é uma favela paradigmática. Primeiro que é uma favela de Zona Sul, é bairro, é favela, tem 3 agências bancárias, mas, segundo um líder comunitário, que eu conversei com ele recentemente em um dos bares da via principal, matam 200 pessoas por mês. Isso não vem à tona, ninguém fala, ninguém viu. Se quiser que testemunhe, ninguém vai testemunhar. Isso um líder comunitário forte, que trabalha com chamados jogos e outras coisas, chamada contravenção, me fez esse relato. Ainda disse: Alcir, por que você vem aqui? Você se arrisca. Estão matando mais de 200 por mês. Eu acho um número exagerado. Mas se matarem 100 ou 150, ou 1 ou 2, já é um despropósito, visto que nós estamos brigando por direitos humanos. Essas situações parecem se repetir. Entendeu? Essa questão de invasão pelas tropas do Exército, Força Nacional,
o aparato de segurança, o aparato repressivo de Estado, numa conceituação marxista, ele parece cada vez mais férreo. Se apela para tanques, foguetes, rojões, armamento, fuzil AK, o automático Kalashnikov, que talvez a melhor arma já feita até hoje, é usada por garotos, pivetes ou por homens no desespero, um lupenproletariado, uma conceituação antiga, que sem eira nem beira, sem mercado de trabalho, ficam guardando as bocas de fumo, as múltiplas bocas de fumo dessa cidade do Rio de Janeiro. O narcotráfico é uma realidade. Ele é o grande demônio do século XXI, porque os Estados Unidos não tendo mais a quem combater, se bem que agora a Rússia está se fortalecendo de novo, né? Talvez eles arranjem, e os fundamentalistas islâmicos também. Mas fica o narcotráfico como um grande satã. O grande satã são as próprias autoridades, é uma falência gradativa e nós, as cabeçadas, tentamos recuperar, principalmente as pessoas de uma parte do governo extremamente lutadoras e bem intencionadas, mas a realidade é que o Rio de Janeiro, onde eu me situo, e Niterói, por extensão, que é quase uma apêndice do Rio de Janeiro, que é quase a mesma coisa, somente depois da construção da ponte, é loteada entre 3 grupos de narcotráfico, Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigo dos Amigos, ou ADA, e agora com um novo grupo, as milícias. Entendeu? De fato, essa é a realidade. Eles se estendem para o asfalto, agem em todos os lugares, em todos os locais. Isso há 10 anos atrás, o delegado Hélio Luz declarou quando era secretário de Segurança. Ipanema brilha à noite. O tráfico não se restringe às favelas. As favelas, pela sua geografia, são lugares interessantes para se esconder e para poder viver nas trevas. Mas ele age em todos os segmentos da sociedade. Age nas universidades, age o caso da Estácio e de outras, age, infelizmente, em alguns setores do judiciário, age em várias maneiras. Entendeu? É quase, mal comparando, é quase um Estado, não paralelo, mas é uma tentativa de um Estado. E só não chega a ser porque não tem uma organização no estilo da máfia italiana, nem dos cartéis colombianos. São grupos que se degladiam entre si, talvez para sorte nossa, a gente tentar a paz na guerra. Então eu queria fazer um pequeno relato eu vi casos, há um caso forte que o professor Paulo Bahia presenciou em 2004, no Carnaval de 2004. Foram 3 jovens na favela da Rocinha executados voltando a um baile funk, porque eram negros, favelados, então bandido em potencial. Um deles, no requinte de crueldade, na narrativa feita pela Maísa, que era uma das mães, Maísa Madeira, inclusive um dos ouvintes era o professor Paulo Bahia, na Câmara de Vereadores do Rio. Eles retiram o projeto da perna de um dos garotos, o que deu uma revolta extrema, para que não houvesse uma prova pericial. Isso é uma coisa de extrema gravidade, isso feito pela polícia militar. Mas não é só a polícia militar que age assim. Os narcotraficantes agem pior, ou igual, ou não sei que termo de comparação. Eu vi relatos já do outro lado, de outro líder comunitário, que eles cortaram uma pessoa num dos lugares, uma senhora que morava numa microárea chamada Valão, ficou horrorizada, pediu para eles pararem. Meninos, vocês parem com isso. Eles disseram secamente o seguinte: ele merecia um castigo pior. Na minha dissertação de mestrado eu coloquei, entre parênteses, a revelia da minha orientadora, como se isso fosse possível. Quer dizer, esquartejar uma pessoa viva para depois atear fogo no chamado, por eufemismo, forno de micro-ondas, que é até uma coisa cômica, se não fosse altamente trágica, quase o fim do mundo, quase o fim dos tempos. Um outro relato: foi esquartejado e colocado no forno de padaria. Essa é sem comentário. E o líder comunitário me disse calmamente, ele parecia com um presunto em época de Natal. São relatos impressionantes no dia a dia que envergonham o ser humano. 36 anos eu trabalho em jornal, agora, eventualmente, me dedico mais ao magistério e à pesquisa em antropologia. Me emociona ainda e me revolta que essas coisas possam acontecer na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Eu vi daqui na fala do senhor secretário, ele fala uma coisa muito interessante, que
Uma das coisas principais seria o sepultamento, o enterramento. Então, ele diz textualmente, num discurso, me parece, feito em São Paulo: os povos mais sanguinários da história da humanidade interrompiam suas guerras para algumas horas de trocas de cadáveres, para que cada grupo, cada tribo, cada nação fizesse seu ritual funeral, que encerra no plano simbólico o ciclo da vida. O sepultamento, para Fustel de Coulanges e outros, principalmente vocês de direito, é a base da civilização grega antes das cidades, que foi a base do direito romano. O sepultamento, o enterramento, é a base religiosa, onde alguns cultos, até hoje no candomblé e alguns cultos afro. O sepultamento é uma coisa sagrada, que é um ritual de passagem. E feito dessa maneira, como se fazia há 40, 50 anos atrás, nos chamados anos de chumbo, é tirar dos familiares o sagrado direito de sepultar seus mortos. Alguns continuam desaparecidos e insepultos. E se em algumas favelas, se não se matam 200 ou 150 ou 100, eles continuam insepultos. Uns são jogados de pedreira, outros são incinerados, outro dado para porcos comerem. São relatos infames e, de certa forma, nojentos. É uma situação que há um dilema estrutural entre a política de confronto da Secretaria de Segurança, da Força Nacional, e a política de direitos humanos, com uma leve pendência na balança para a política do extermínio, do confronto e dessas coisas que nós estamos vendo. Mas, para não ficar totalmente pessimista, eu queria, e acredito num futuro, e eu queria encerrar com uma frase uma frase em que diz, do Edgar Morin, no qual ele diz que é necessário, apesar de tudo, encontrar esperança na desesperança. É necessário encontrar muita esperança na desesperança, porque nós estamos vivendo agora mais uma crise cíclica do capital, algumas dificuldades vão se apresentar, vai sobrar para nós, apesar de todo o esforço do presidente da República, e, de qualquer forma, devemos continuar lutando para encontrar uma esperança no fim do túnel. Obrigado a vocês. Boa noite, eu saúdo então a nossa mesa na figura da professora Edna, nossa coordenadora, e também meu agradecimento a toda essa audiência aqui que está já meio tarde da noite, muito firme e concentrada. É sempre uma alegria, uma honra ser convidado para um evento desse porte, um evento que eu pessoalmente tenho estimulado muito durante todo o ano, aproveitando o marco do aniversário de 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, num balanço de 2007 e propondo uma agenda nossa da Secretaria Especial dos Direitos Humanos para 2008, celebração do aniversário especial, eu falava em concentrar forças na universidade, no judiciário e na mídia. E é muito bom ver quando a UF realiza uma semana de debates como esse, vários dias, por iniciativa própria, como em várias outras unidades universitárias do Brasil. Nós temos notícia de que eventos como esse estão sendo realizados, discutindo diretamente ou não o aniversário de 60 anos, mas sempre com temas como esses que estão aqui, o ECA, maioridade penal, o direito à diversidade sexual, o combate à intolerância homofóbica, o exame do sistema prisional, porque o tema que me foi proposto, ele fica um pouco mais difícil depois das brilhantes e densas exposições dos colegas de mesa. Ainda bem que o professor acaba de terminar com a reafirmação da esperança, do otimismo, porque a encomenda para mim era no que avançamos. E é claro que não fica fácil, porque há uma sequência enorme de relato de barbárie, uma barbárie que persiste. Agora, eu acho que um público como esse
não tem dificuldade. Aqui veio quem estuda direitos humanos, sabe. E sempre situando esse debate do momento presente, é uma chave de leitura Hannah Arendt, o presente como um fugaz momento de transição entre o não mais e o não ainda. E com a contribuição da Cecília Coimbra, o que ela projeta, também esse o não ainda, que é a construção do futuro, com algumas definições muito precisas de o que nunca mais. Então, o passado, aquilo que nós superamos, e eu como membro de governo, não teria nenhuma dificuldade em discorrer sobre uma meia dúzia de avanços importantes. Não é esse o meu objetivo em eventos como este aqui. Aqui é um evento para nós situarmos isso que já a mesa que expôs já trabalhou bem, o protagonismo da sociedade civil, seja no relato sobre o trabalho do Tortura Nunca Mais, seja na fala do Paulo Bahia, de que eu só decido sob pressão. O que nós estamos falando, reafirmando, é de que na relação entre Estado e sociedade, e o Estado, ele ainda deve ser discutido dentro do contexto histórico da concepção, que já foi lembrada na mesa também, não apenas como mero comitê executivo da burguesia, como ele, em certo momento, foi no texto do Marx e Engels, de 48, mas um Estado que, tendo se tornado muito mais complexo, tendo se obrigado a abrir à presença de forças sociais em disputa no seu interior, sobretudo no seu legislativo, e muitas vezes no seu executivo, como é o caso brasileiro hoje, na instância federal, em várias unidades estaduais, municipais, não deixa de ser o Estado instrumento inercialmente voltado contra as mudanças. As mudanças, elas têm que se operar por força e pressão externa, e o protagonismo deve caber sempre à sociedade civil. Se eu tivesse que falar bem do meu governo, eu falaria do combate à fome, falaria de políticas de inclusão racial, etc. Mas em direitos humanos é muito importante sempre garantir o debate sobre a arena imediata, partidária, eleitoral, situação, oposição, porque, de fato, a interpelação, o desafio é muito mais amplo, mais profundo, muito mais abrangente. O que eu acho importante registrar do não ainda, construção do futuro, e um evento como esse na universidade, adquire necessariamente um conteúdo de compromisso, um conteúdo programático, que cada um de nós, de uma noite como essa, de uma semana como essa, pode estabelecer como compromissamento, o que nós nos dispomos. E aí sim nós estaremos caminhando para a edificação de um sistema de direitos humanos, não enunciado em lei, como razoavelmente nós temos no Brasil, mas o sistema efetivado. Então, daqui estão saindo, já saíram, ou estão se preparando, professores, professoras, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, politólogos, advogados e todos os profissionais do direito. E, nesse sentido, a ótica dos direitos humanos terá de ser sempre assentada na compreensão profunda do passado. Então, não começa com o passado da ditadura militar 64-85, vem de antes, o passado de um país que foi construído sobre o trabalho escravo, e vem de antes sobre uma história milenar de conflitos, de lutas de classes,
de lutas nacionais, de dominações, opressões, que de qualquer maneira tiveram em 10 de dezembro de 48 um momento muito especial da história, ainda pouco conhecido, pouco difundido, o momento em que as Nações Unidas, recentemente fundadas, lançaram esse documento de 30 itens, desdobrando em 29 o primeiro: livres e iguais em dignidade e direito nascem todos os homens. Voltando à mesma Hannah Arendt, é dela o alerta para o conteúdo programático desse enunciado. Os seres humanos não nascem livres e iguais em dignidade e direitos em nenhum lugar do planeta hoje. É a comunidade planetária que começa a se constituir nessa ONU, que tem também uma história de 63 anos, extremamente controversa. Ela se presta a causas justas, causas da paz, causas dos direitos humanos, mas já se prestou a causas de exploração e dominação imperialista. No assassinato do líder africano Patrice Lumumba, ela teve um papel de mãos sujas. O atual secretário-geral da ONU nos faz a cada dia sentir mais saudade de Kofi Annan, porque é um secretário-geral que há um mês, na Palestina ocupada, faz um pronunciamento sobre o prazer de estar aqui visitando Israel e, alertado pelos seus assessores, dá uma risadinha e, sobretudo, uma espécie de insistência em agradar mais aos norte-americanos, sobretudo a administração Bush, do que a própria administração Bush solicita. Essas Nações Unidas, contraditórias ainda hoje, com 53 membros, então, hoje ela tem quase 200, ela aprovou esse manifesto, que, para termos um alcance do conteúdo, eu vou ler rapidamente o enunciado mais preciso do artigo 1 e depois um dos 6 preâmbulos, para tirar um pouco a base de uma visão de que talvez tenhamos, sim, alguns avanços a registrar, e os avanços a registrar que temos decorrem das lutas duras, muitas vezes heróicas, sacrificiais, mas certamente vitoriosas dessa geração que nós compomos numa inter-relação de idades diferentes. Geração na literatura se costuma equivaler a 30 anos, e aqui, de um modo geral, é o espaço de idade que junta e aproxima os mais novos da sala e os menos novos. O artigo 1º, que os demais 29 desdobrarão: liberdade de pensamento, direito a não ser torturado, a não ser preso sem uma autorização judicial, a um processo imparcial, público, direito de defesa, direito ao trabalho, à educação, à saúde. O artigo 1º diz: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então, nós temos aí o liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa de 1789, estampados com nitidez, o que expressa a primeira afiliação histórica desse documento programático. A ambição desse documento é estabelecer condições para que o mundo finalmente possa ser proclamado um mundo de paz. Paz que a humanidade não conhece há milênios. Há milênios em que não há um único dia em que não se registrem conflitos armados, conflitos econômicos, conflitos nacionais, tribais, religiosos em algum lugar do planeta. O Hegel fala em imenso matadouro da história. Marx: a história tem sido uma história de luta de classes. E historia, lá da Roma Antiga aos dias de hoje, quais foram
as duplas de oposição em cada cenário e dessa oposição e desse confronto o movimento de impulso para um progresso histórico que foi sempre proposto pelos pensadores socialistas. O mundo tem períodos de regressão, mas ele caminha num sentido histórico em que se fala o conceito muito usado na ciência política, a ideia de perfectibilidade da sociedade humana e do indivíduo. É possível construir novos padrões de convivência. A chave liberdade e igualdade, aqui todo mundo sabe, elas se distanciaram à medida em que, daquela Revolução Francesa, o mundo entrou numa etapa subsequente, em que nasce um novo ator. Os antigos miseráveis pobres são reunificados na moderna produção capitalista, dando lugar ao surgimento de um novo ator histórico, a classe operária, o proletariado, na linguagem brasileira predominante hoje, classe trabalhadora, com uma visão muito mais abrangente do que a do original conteúdo de proletariado. Esse mesmo ator novo, ele reivindica do seu empregador o emprego daquelas ideias, liberdade e igualdade, que também a burguesia ascendente tinha esgrimido para encurralar a nobreza decadente. E o direito de voto, quando é apresentado como extensão do mesmo princípio da Magna Carta Libertatum, Inglaterra de 1215, o direito à representação, não havia mais espaço para um soberano governante que mandasse, fizesse as leis e julgasse ao mesmo tempo. Então, antes da tripartição de poderes, o passo da representação, os primeiros parlamentos, os parlamentos em choque com a coroa, mais de um soberano da coroa foi decapitado nessa história, mostrando que o conflito era real, e de repente, no 19, o movimento operário fala: eu quero aquilo que vocês brigaram contra a nobreza em 1215 e ao longo de 600 anos terminaram conseguindo. A resposta é não. A resposta é que a liberdade e a igualdade não se aplicava a esse sentido, seja pela barreira da educação, num certo momento, depois propriedade de terra, bens de raiz para poder votar, e até hoje todas as discriminações que nós sabemos que existem. A Bolívia, país irmão aqui do lado, é um exemplo de como em 2008 o mesmo preconceito de crueldade racista contra pobres, contra índios, mobiliza um surto golpista, que não foi levado adiante por várias razões, porque a América do Sul começa a construir um sistema independente Unasul. A presidente Michelle Bachelet chamou uma reunião de emergência que deixou claro que, se fosse adiante o golpe de Estado, os 9 países vizinhos romperiam relações com o novo governo. É a cláusula Rio de Janeiro, a cláusula Assunção, a cláusula Ushuaia, 3 documentos de integração continental que exigem o sistema democrático, o respeito à soberania popular, voto popular. E eu ainda aqui, de um jeito um pouco maroto, lembro que também esse desfecho pró-democracia na Bolívia que nós estamos verificando esses dias, com a prisão do mais suspeito dos governadores da direita, suspeito porque os seus seguidores estavam utilizando metralhadoras Uzi, que é uma marca israelense de muita utilização pelo narcotráfico, no massacre ali da fronteira com o Acre, da mesma região do nosso Chico Mendes. Eu saúdo o fato de, no Brasil, o presidente da República não ser um amigo desses fazendeiros da soja na Bolívia, que querem separar a Bolívia em 2 países, para ter um país mais próximo do Brasil, e fico me perguntando se seria essa a atitude, se na última eleição presidencial, na penúltima, o presidente eleito tivesse sido alguns desses expoentes
dessa elite brasileira que continua participando com força nos processos eleitorais. A disjunção igualdade-liberdade, que foi imposta pela burguesia a partir de aí, eu sempre leio como uma espécie de armadilha que essa elite econômica de então colocou nos pés do movimento operário socialista e que, de alguma maneira, o movimento operário socialista aceitou errando. Então, vocês lutam pela igualdade e nós, da burguesia, representaremos a liberdade. Qual? A liberdade de ter escravos, a liberdade de ter contratos de relação de trabalho que não estabelecem jornada, nem salário, nem condições de defesa do trabalho. Quando a resposta correta teria de ser, e muitas vezes foi, de que é cinismo falar em liberdade quando não se assegura a igualdade do mesmo ponto de partida e não de oportunidades. Porque a oportunidade pode ser um concurso público igual para todos. Só que esse todos é integrado por meninos que aos 5 anos ganharam o seu primeiro computador pessoal e por jovens que foram manejar o primeiro computador aos 15 anos de idade, aos 17, muitas vezes num telecentro com filas, com muito menos condição de acesso. Evidentemente, a necessidade de cotas é o exercício do princípio da equidade. Equidade não é um mero sinônimo de igualdade. Equidade é uma palavra mais promovida conceitualmente. Equidade é a justiça do caso concreto, que significa dizer tratar desigualmente os desiguais para gerar igualdade. Então é preciso ter equidade de gênero, equidade na busca da igualdade racial, se for por 10 anos, por 50 anos, o tempo necessário para assegurarmos igualdade de ponto de partida. Aí sim, liberemos alguma competição, como no esporte, nas Olimpíadas. Aliás, nas Olimpíadas que, ponto positivo para os direitos humanos, em Pequim revelam que o Brasil paraolímpico é melhor do que o Brasil olímpico. Os 25 milhões de brasileiros portadores de deficiência, eles têm demonstrado um empenho, uma garra, uma militância que traz um resultado para o Brasil muito superior à da cartolagem do Comitê Olímpico, com todas as maracutaias que tantas vezes nós cansamos de ouvir denunciados. E a fraternidade que a Revolução Francesa colocava é um termo que tem lá um conteúdo religioso, um tanto quanto contraditório simples. O brother ainda é muito usado em religiões, é usado na galera da periferia, o mano, o irmão, mas a verdade é que o mito bíblico da Gênesis não é bom no sentido de que os primeiros irmãos que existiram na história da criação do ser humano teriam um matado o outro. Daí a oportunidade, a correção de atualizarmos fraternidade para um termo menos teológico e transformarmos no conceito de solidariedade. A solidariedade guarda evidente relação com a ideia de ser de uma mesma família, mas não exige que seja de uma mesma família para exercitar a capacidade, a possibilidade, a necessidade de entendermos e sentirmos em nós mesmos qualquer opressão, qualquer violência, qualquer discriminação, qualquer violência, dor praticada contra qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. E ele está lembrando 1910, aqui na Guanabara, o Almirante Negro, que é a volta do Dragão do Mar do Ceará, contra os castigos corporais. Castigos corporais que são ainda rotineiramente aplicados no Brasil. Tortura nunca mais sabe muito bem disso. Desrespeitando as leis, a lei de 97, os tratados que o Brasil, desde 14, assina, e reafirma a ideia dos direitos humanos como nó central, o tema da efetivação.
Nessa busca de efetivação, eu quero chamar a atenção para a necessidade de nos compromissarmos aqui, cada um de nós, professores, profissionais ou os que estão se preparando para assumir essa nova identidade profissional ou mudar de profissão, o compromisso de um empenho em que essa realização da ideia igualdade, liberdade, solidariedade, busquem sempre incluir esse princípio indispensável para a construção de uma cultura de paz e afirmação plena da ideia democrática, é o princípio da alteridade. O outro é outro e tem valor na condição de outro, não quando ele pensa igual a mim. O uno, que tantas vezes foi realçado como elemento tático importante de união dos oprimidos contra um inimigo mais forte, ele não pode sufocar a ideia da diversidade, da pluralidade. Assim é que, se a gente tiver de falar no que avançamos, eu diria assim, com muita alegria, avançamos porque em junho o Brasil realizou em Brasília uma primeira Conferência Nacional do Direito à Diversidade Sexual, precedida de 27 conferências estaduais. O presidente da República veio participar e no meu discurso de saudação ao presidente, eu abri o evento dizendo: presidente, quando falamos das crianças, nós estamos falando de 30, 35 milhões de pessoas, não lembro o número exato. Quando falamos das pessoas com deficiência, estamos falando de 24 milhões. Quando falamos da terceira idade, estamos falando de 15 milhões. Neste segmento, nós não sabemos quantos são, porque as famílias não suportam, as empresas não suportam, as igrejas não suportam que as pessoas se apresentem, e nós estamos, de novo, ligando ao tema direito à memória e verdade, nos dias de hoje, vendo na imprensa a belíssima figura do poeta republicano, homossexual, Federico Garcia Lorca, assassinado pelos fascistas de Franco por ser republicano, poeta e homossexual, o tema que o juiz Baltasar Garzón agora assume a responsabilidade para inventariar, 70 anos depois do ocorrido, muito mais do que os nossos 30 ou 40 da violência maior do regime militar. Eu quero evocar também a questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Realizaremos aqui no Rio Centro, 25 a 28 de novembro, o 3º Congresso Internacional. Nesse combate terá 3.000 participantes, 1.500 estrangeiros. É uma exposição de vísceras que o Brasil faz. Dificilmente o Brasil aceitaria fazer um encontro desse tipo 10 ou 20 anos atrás, porque o medo do estigma e a velha ideia de esconder os nossos problemas para que eles não sejam maximizados. Os nossos problemas não podem ser escondidos. Quanto mais luz joguemos sobre eles, melhores condições reuniremos de ultrapassar e superar. E o tema direito à memória e verdade, que de alguma maneira já esteve muito presente na fala da Cecília, em algumas referências colocadas, de novo, concordo com a afirmação de que o mérito maior, como sempre, é da militância, que já no período de prisão, eu era um desses presos políticos, que cuidava de ficar fazendo anotações em letras minúsculas de menos de milímetro, enrolar em papel de seda, passar bastante durex, e algum familiar saía com aquilo na boca, preparado para engolir se houvesse qualquer revista mais séria, e lá fora abria e aquele microscópico era transformado em texto falando da morte de companheiros, de companheiras, do desaparecimento, com nomes de torturadores, e o tema, a grande verdade, é que ele ainda hoje encontra muita dificuldade em ser reaberto, com a maturidade que o Brasil requer e que, evidentemente, já reúne. Porque a fala da Cecília, que é do Tortura Nunca Mais, e que pode ser
catalogada pelo torturador Ustra, pelo torturador Aldir Fiuza de Castro, qualquer um, como uma fala revanchista, vingativa. Ela lembrou que no enfoque segurança pública, nós nunca nos movemos alegremente pelo sentimento de punir. Nós aqui muitos somos leitores de Foucault, do clássico Vigiar e Punir, e nós sabemos que a construção de uma nova relação entre humanos, sobretudo a conquista da paz num mundo que é de guerra, só pode ser possível por um arco chamado reconciliação. E queremos a reconciliação e estamos estendendo a mão para essa reconciliação. Mas a reconciliação, ela só é real se ela for com a abertura de todas as informações de arquivos, com a narrativa pública e formal de cada um dos assassinatos, onde estão 140 corpos de brasileiros e brasileiras, cujas famílias não tiveram esse direito. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro de Mário Alves, nós estamos falando de Stuart Edgar Angel Jones, nós estamos falando de Rubens Paiva, de tantos e tantas dezenas que ainda não tiveram seus familiares esse direito milenar, antropológico, de prantear seus mortos, sepultar, incinerar, realizar no plano simbólico o funeral, que é a despedida do ciclo da vida. No livro que lançamos um ano atrás, recolhendo sim a contribuição dos grupos, do Tortura Nunca Mais, das comissões de familiares, nós dizemos na introdução: os povos mais sanguinários da história da humanidade interrompiam as suas batalhas para realizar troca de cadáveres entre tribos, entre nações, entre exércitos. E o Brasil, ele quer ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E ele quer se converter hoje na nova plataforma de produção de energia renovável, e o pré-sal, mostrando uma possibilidade imensa de petróleo no período em que a humanidade começará a viver a escassez de petróleo. E o Brasil não pode sequer sonhar com a possibilidade de dar esse passo adiante se ele pretender repetir o erro de Rui Barbosa na determinação de que a documentação sobre a escravidão fosse queimada com o falso argumento de que a passagem era constrangedora. Não se peça à Alemanha que esqueça Hitler. Se peça à Alemanha, como faz, que discuta Hitler na escola, para que cada alemão tenha orgulho do seu país, como nós brasileiros temos, mas sabendo perfeitamente do que o nosso país já foi capaz, como é o imperativo do indivíduo. A Cecília Coimbra é psicóloga, não sei se é psicanalista, não é, e sabe que aí os indivíduos são comparáveis, sim, a nações. Aqueles que se recusam a se conhecer, e isso vem da Grécia Antiga, com Sócrates falando, conhece-te a ti mesmo, são as pessoas que, conhecendo a si mesmo, e muitas vezes o processo psicológico é um processo de ir até a infância, e muitas vezes na infância descobrimos marcas dessa violência doméstica, que o Brasil ainda pouco conhece, os psicólogos conhecem. Quem trabalha com a mente humana conhece, mas as estatísticas um dia começarão a descerrar também um contingente de milhões, especialmente de mulheres, que muitas vezes têm a capacidade de formular isso 30 anos depois dos abusos, das violências sexuais que muitas vezes começam desde cedo no ambiente de casa, padrasto, tio, avô, às vezes irmão mais velho, às vezes o próprio pai. E a sexualidade livre, realizadora, libertadora, é direito humano de primeiríssima grandeza. Eu termino essa minha participação dizendo da importância de, num evento como esse, que
corretamente se desdobrará sobre temas muito diversificados, reafirmarmos o compromisso para juntos enfrentarmos essa dificuldade. É claro que na discussão de 31 de julho, em que o ministro Tarso Genro e eu não propusemos em nenhum momento revisão da lei de anistia. Não propusemos, não propomos, não proporemos. A lei de anistia, ela teve sim tudo que a Cecília já disse. Ela não foi ampla, geral e restrita. O último preso político brasileiro foi solto 1 ano e 1 mês depois da lei de anistia, no Ceará. Ela excluiu chamados grupos de crimes de sangue, eufemismo, para se referir à resistência armada, que está fundamentada aqui na Declaração de 1948, porque se tratava, sim, de recorrer à rebelião contra a tirania e a opressão, porque aquele era um regime tirânico, opressor. Havia a fundamentação do direito internacional, de John Locke, de Tomás de Aquino, bíblico. A história dos povos asseguram o direito de rebelião contra a opressão e contra a tirania. Houve também resistências não armadas, que por razões estratégicas, táticas, preferiam outro tipo de ação política e juntos foram igualmente dizimadas pela ação central, centralizadora do pau de arara, do choque elétrico, da cadeira do dragão, dos estupros, das violências sexuais e, posteriormente, no Araguaia, a degola, aquela mesma do conselheiro, aquela mesma do contestado, ela volta a ser rotina. Há profusos depoimentos dando conta disso. O esquartejamento também foi utilizado para desaparecimento de corpos de opositores políticos. No mês que vem, uma jornalista de Brasília, filha de militares, que já fez um livro sobre Araguaia, lançará um novo livro em que ela, nesse livro, ouve um agente do DOI-CODE que conta da sua participação pessoal no esquartejamento do militante Davi Capistrano da Costa, um dirigente comunista de Pernambuco, deputado estadual lá, preso e morto sob tortura no início do período Geisel, e pai do ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano da Costa Filho, um dos lutadores da luta antimanicomial, lutador do programa médico da família, que hoje vai se expandindo bem no Brasil. As dificuldades internas no Estado brasileiro, e aí eu estou falando em Estado, quer dizer, 3 poderes, Tarso Genro e eu sentimos quando vimos, primeiro, a imprensa toda dizer que nós estávamos propondo a revisão da lei de anistia. A lei de anistia trouxe Miguel Arraes, Brizola, Prestes, João Amazonas, Darcy Ribeiro, Apolônio de Carvalho, centenas de lutadores vieram para ajudar a construir esse tipo de democracia que conseguimos construir até agora, com os seus avanços, com os seus problemas, insuficiências, caminho a ser prosseguido. O que nós dizemos e continuaremos dizendo é que aquela anistia não abrange a proteção a torturadores, porque a tortura é crime imprescritível por afrontar essa dignidade intrínseca do ser humano que está proclamada na Declaração, em vários outros instrumentos internacionais de que o Brasil é signatário. Essa declaração, ela tem que ser reafirmada numa atitude que, se o judiciário brasileiro, que ainda não o fez, em algum momento decidir que não deverão ser punidos, de qualquer forma restará a necessidade incontornável de puni-los com a luz, puni-los com a informação, puni-los fazendo com que cada filha de torturador pergunte ao pai na hora de jantar: pai, aconteceu isso mesmo que o livro está dizendo? Que o filme está dizendo? Eu, pessoalmente, nesse momento, estou trabalhando para conseguir dinheiro na Petrobras, na Caixa Econômica, no Ministério da Cultura, para 3 filmes de 3 companheiros que querem mergulhar fundo na tortura, para que recuperemos a capacidade de compreender o que é a tortura,
porque o uso pode banalizar e a gente começa a fazer simpósios relativamente frios para discutir a tortura. Bush, líder político do maior império militar que a humanidade já construiu, nunca antes na história da humanidade, uma nação aglutinou 55% da força militar, terrestre, naval, aérea e agora uma quarta, a espacial, que nenhuma outra potência tem. E esse líder, tão competente na gestão econômica do seu país, que nós estamos assistindo a esse espetáculo em que as agências que recomendavam ao Brasil, Argentina, México, receitas de saúde financeira não as praticavam e explodiram, esse presidente norte-americano aprovou 2 anos atrás uma lei de tortura nos Estados Unidos, com o pretexto de que tortura psíquica não é física, não é tortura, que a lei americana proibiria apenas a tortura física, e está aprovado lá. Interrupção do sono, utilização de afogamento, utilização de ruídos, eu não lembro bem a palavra, sensorial, como chama? Privações sensoriais, que, para quem passou pela tortura, sabe que é absolutamente equiparável a qualquer tortura física. Olha lá, se em algum caso não será melhor passar por uma sessão de espancamento de algumas horas do que a interrupção do sono por 5 dias, ou, por exemplo, o afogamento, como eles praticam, que é levar a pessoa à sensação de asfixia, que é a sensação da morte, e que muitas vezes leva à morte, como provavelmente em alguns dos casos o torturador que assassinou no Brasil não tinha planejado assassinar meia hora antes. E nesse sentido, os democratas, na eleição parlamentar anterior, eles recompuseram maioria, um senador aprovou uma lei corrigindo essa barbárie bushiana, e o presidente Bush vetou a lei com o silêncio da ONU, com o silêncio da Europa, com o silêncio da França, a pátria da revolução do liberdade, igualdade e fraternidade, desinteresse total da imprensa brasileira pelo tema, que raramente noticiou. Eu termino dizendo que essa luta tem um final em aberto. Nós venceremos a batalha da abertura dos arquivos ou perderemos. Nós conseguiremos vincular essa responsabilização, designar claramente que houve tortura, que a tortura era sistemática, ela tinha comandos superiores, ordenantes em Brasília, mas ela teve indivíduos com RG, com nome e sobrenome, que o Brasil precisa conhecer, como Davi Nasser, no livrinho de 46, Falta Alguém em Nuremberg, apontou Filinto Miller, o carrasco aqui do prédio da Rua da Relação, o antigo DOPS. A questão da localização dos corpos é uma batalha que seguirá adiante, através da ação de gente como nós em Brasília, o tempo todo pressionando o presidente, os colegas ministros sobre a importância dessa batalha, mas se decidirá, sobretudo, pela ação daqui, da sociedade civil, eventos como este se repetirem, se multiplicarem, cada um que tiver vínculo com uma escola do ensino fundamental, levar para o ensino fundamental, a mídia ser convencida, e nesse sentido eu estou feliz, porque há 3 anos no cargo eu tenho a medição diária do noticiário, e é incomparavelmente maior a abordagem que a imprensa faz hoje dos temas. Não passa uma semana sem ter 2, 3, 4 artigos importantes, com revelações importantes. A semana passada aparece um militar do Araguaia contando de novo de execuções, artigos vão recolocando, e cada um de nós, especialmente aqui as autoridades da área do direito,
aproveitar todas as suas conexões com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com juízes, com desembargadores e ministros de tribunais superiores para criar essa compreensão nova. Há um torturador uruguaio preso no Rio Grande do Sul, cuja libertação está em processo no Supremo e já teve 3 votos favoráveis a soltá-lo, para não extraditá-lo para a Argentina e Uruguai, 2 nações irmãs que reivindicam do governo. E, de novo, passa por esse. O último voto foi Marco Aurélio de Mello, considerando que extraditar seria rever a lei da anistia. Interpretação, com todo respeito ao ministro do Supremo, que carece de fundamento jurídico, carece de conhecimento dos instrumentos internacionais sobre os direitos humanos, de conhecimento sobre o significado da própria Declaração de 1948. Então, nesse sentido, o não ainda é um judiciário, um Supremo que tenha não apenas um negro, porque os negros deviam ser metade em cada uma dessas cortes superiores, porque é metade a diferença de coloração de pele na composição da população brasileira. Ministros que compreendam os direitos humanos, juízes e desembargadores que se dediquem a julgar em conformidade com os direitos humanos e não, como ainda é hoje, que permitem uma jovem de Abaetetuba ser mantida 1 mês numa cela com 20 adultos, aos 15 anos de idade, um Ministério Público que assula a Brigada Militar do Rio Grande do Sul contra os movimentos sociais, o MST, a CUT, o movimento de professores nos estados, como agora a Cecília acaba de falar do Amapá, a criminalização de movimentos que ainda não encontra a necessária fortaleza de balizamento no judiciário, e daí a minha alegria de esse debate estar sendo realizado numa casa que forma os futuros advogados, os futuros promotores, procuradores, defensores, juízes, desembargadores, ministros, forma professores, forma psicólogos, forma assistentes sociais, sociólogos, que cuidarão, sim, de conceber a segurança pública como reflexão universitária, provavelmente não na forma de um curso isolado, que vem como aberração numa estrutura. Se os senhores e as senhoras puderem, tentem pelo menos adiar essa decisão para termos tempo de levar a discussão a Brasília, ao ministro Fernando Haddad. Já existe uma rede de pós-graduação em segurança pública e direitos humanos com interdisciplinaridade, porque a guerra é assunto muito sério para ser discutido só por generais. A economia é assunto muito sério para ser discutido só por economistas. Segurança pública é assunto muito sério que requer a discussão de psicólogos, sociólogos, professores, autoridades do direito e também policiais, que serão sempre muito bem-vindos nessa reflexão multidisciplinar. Muito obrigado. A Polícia Militar, do 12º Batalhão da Polícia Militar, aqui de Niterói, meteu bala contra mim, eu na janela do meu apartamento, na Rua Doutor Sardinha. Eu não vou calar a boca não, meus amigos. Eu estou com muito medo. O medo continua. A ditadura não acabou. Acabou para nós, intelectuais, aqui dentro da faculdade, nós dos partidos políticos. Mas para o povo trabalhador, a ditadura não acabou. O povo vive oprimido entre o bandido e o policial, porque mais da metade da polícia é corrupta, desonesta. Um auxiliar meu, um aluno meu, de 15 anos, foi espancado na sexta-feira, ao subir o Morro do Zulu, onde mora, atrás da Santa do Salesiano. Então eu não posso me calar, mas eu estou com muito medo. Senhor ministro, a Polícia Militar tortura e mata. E aqui em Niterói tem um tal de cabo da linguiça,
que ele não ele não tortura. É pior do que a ditadura. Na ditadura, dos 100 de nós revolucionários, 90 eram torturados e 10 eram assassinados. Agora não, tem um tal de carro da linguiça que invade os morros e mata quem eles acham que deve matar. Não consigo conceber, eu não quero mais viver numa sociedade que tem um carro de matadores da Polícia Militar, o serviço reservado da Polícia Militar. Eu perguntei a eles, vocês são da onde? Eles disseram, nós somos da P2. Ué, mas a P2 não é para fazer a investigação? Não, a gente entra e mata. Eles falaram, na calçada da 76, a delegacia que era na Manuel Peixoto, passou para a Rua São João. Falaram isso na frente de todo mundo. 4 rapazes desse tamanho, bonitos, com metralhadora nas costas, um horror. Meus amigos, a ditadura só acabou para os intelectuais. Para o povo trabalhador não acabou. Então eu queria que o ministro tomasse providências para a Polícia Federal investigar esse tal de carro da linguiça, esse carro de matadores, que é da Polícia Militar da P2, é oficial. Desculpa a exaltação. Bom, de antemão eu gostaria de estar agradecendo aqui ao ministro a iniciativa de deliberar, através da Conferência de Direitos Humanos, 1/3, praticamente uma cota, para os afrodescendentes ou para as pessoas em vulnerabilidade, na questão da delegação que vai a conferências em Brasília. E eu estou aqui justamente na condição de delegado nacional, assim como a companheira do Conselho Tutelar, a senhora Carla Frazão, representando o eixo leste fluminense, que é justamente Maricá, Tanguá, Itaboraí e outros municípios. E a última conferência que se deu, eu vou ter um pouco, mas eu tenho que estar fazendo essas colocações. Estamos vindo agora do dia 13 e do dia 12 a conferência estadual que se deu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde o ministro estava presente. E, lamentavelmente, Niterói teve pouca representatividade dentro dessa discussão como membro representante na Comissão de Direitos Humanos. Então, como eu estou no espaço acadêmico, eu gostaria de estar aqui convocando os estudantes de direitos e de diversas áreas, porque eu entendo que direitos humanos, ele caminha dentro da transversalidade. Então, hoje, não se discute direitos humanos sem discutir saúde, educação, política de segurança pública e não segurança pública, até porque há um equívoco da sociedade quando ela discute segurança pública focada na polícia. E nós precisamos, com urgência, traçar um parâmetro para isso, porque hoje não se discute segurança pública focada na polícia, e sim segurança pública focada dentro das políticas transversais. E eu acho que, a partir desse momento, nós vamos começar a avançar na questão dos direitos humanos e justamente na questão das políticas transversais de segurança pública, porque as duas se cruzam. E ao ministro, eu gostaria simplesmente isso, de estar parabenizando e ao mesmo tempo, eu vou estar colocando que o eixo leste fluminense tem uma reivindicação que as nossas propostas tiradas na conferência regional sumiram. E nós tivemos, assim, ficou inviabilizado a discussão dentro de diversos grupos temáticos. Mas, com tudo isso, não inviabilizou de vez a discussão na conferência, porque nós levamos a discussão dentro da transversalidade. Dentro da transversalidade é um campo onde as lideranças comunitárias passeiam, é o fundo da nossa casa. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Ailton, eu sou presidente da Associação de Moradores do Imbuí. A nossa comunidade é uma comunidade centenária histórica. Nessa comunidade foi bordada a primeira bandeira do Brasil, tá? Por uma menina de 16 anos, conterrânea do nosso presidente Lula, pernambucana, noticiada pelo Noticiário do Exército, confeccionou a primeira bandeira do Brasil, tá? Quer dizer, uma comunidade centenária e histórica, e hoje ela está sendo
despejada, segundo o Exército, por motivos de área de segurança nacional. Só que nessa área de segurança nacional existe rodeios, é cobrada uma taxa de R$400 para a frequência da praia. Isso é do titular. Para cada dependente é cobrado uma quantia, eu acho que é a metade do salário mínimo. E existe milhares de pessoas que frequentam essa praia. Então é feito rodeios, festas juninas, happy hour, a churrasqueira que se usa na praia, ela é paga. Tudo que se faz, tem 2 hotéis de trânsito, entre aspas, porque hotéis de trânsito, que eu sei, é a militar que está em trânsito, precisa de usar o hotel, então usa lá, mas lá, esse hotel é usado praticamente para civil. Então, a alegação deles de área de segurança nacional não é cabível, né? É só meter a mão no bolso que entra lá. Agora, nós moradores, nós temos o direito de receber apenas 5 pessoas. A pessoa que for, no caso, a Cecília Coimbra, se estiver em Niterói, Ailton, eu vou na sua casa. Ela chega lá na guarda, ela não vai entrar. Ela tem que programar, ela vai ter que me dar uma folha corrida, nome, identidade, endereço, telefone, o motivo por que está indo. 48 horas antes dela chegar, o nome dela ir na guarda e ela poder entrar. E, às vezes, o pessoal lá das relações públicas não coloca o nome e, às vezes, a pessoa chega, o nome não está na relação e não pode entrar. Então, é uma série de coisas que acontece lá. A ambulância, a última menina que teve, a mulher que teve neném lá, nós chamamos a ambulância, não deixaram entrar. O morador teve que pegar a menina, botar no seu carro. Uma outra colega, a Wanda, passou mal na entrada do quartel e o sargento falou, olha, você passa mal fora da guarda, aqui você não pode passar mal. Omissão de socorro, isso nós temos registrado. No carnaval agora, um colega, morador também, morador há mais de 50 anos, com a permissão de pesca, ele foi preso e durante 2 dias ele permaneceu preso no quartel, coisa que o quartel não pode fazer, teria que chamar a polícia e entregar, né? Como que chama a unidade? É Forte Imbuí. Forte? Imbuí. Forte Imbuí. E esse rapaz, esse senhor ficou preso durante 2 dias. 2 dias, sem direito à comunicação da família, e ele só foi solto, né? No caso, mediante, eu acho que o Aderso, você conhece, né? O Aderso, ele prestou assessoria jurídica e conseguiu tirar o rapaz de lá. Então, ministro, eu queria pedir uma ajuda ao senhor no sentido de manter essa comunidade, porque são pessoas, a união, o processo está aqui, ó, autora, união, o réu somos nós, né? E o juiz Rogério Tobias de Carvalho já decretou a execução provisória. Nós temos 60 dias para sair, uma mão na frente e outra atrás, com 100 e poucos anos de comunidade. Não invadimos, chegamos primeiro do que o Exército. E outra coisa, eu sempre falei para a comunidade, nós resistimos todos os períodos de ditadura, todos os governos militares, justamente no governo dos trabalhadores, no governo do Lula, uma área onde foi bordada a primeira bandeira por uma conterrânea do nosso presidente. Vamos ser mandados, ironicamente, vamos ser expulsos no governo do nosso presidente Lula. É uma ajuda que eu queria que o senhor levasse em consideração e estou deixando o dossiê aí com a gente.
Meu nome é Leonardo, sou estudante de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e queria estar, na verdade, agradecendo pelo apoio de vocês, porque a gente estava carecendo de apoio de todos os lados e acabou que a única forma da gente conseguir estar chamando a atenção para a discussão do curso de Segurança Pública lá no nosso instituto foi estar realizando o piquete que a gente realizou na última quinta-feira, depois de tirado na Assembleia do nosso instituto, famoso 11 de setembro na UF. E amanhã a gente vai ter um outro encontro, um outro possível confronto, na verdade, com a nossa instituição de poder lá no Instituto, que é onde vai poder estar tirando ou não a decisão de efetivação dos cursos da expansão do nosso Instituto ou não, que são os cursos de Segurança Pública e Social e a criação do curso de Antropologia. E aí, no caso, só nesses dois cursos já tem duas coisas complicadas, pelo menos para a gente das ciências sociais, que uma é a questão da segurança pública e social por si só, como um curso, que já é uma coisa bem questionável, e a outra questão é a criação do curso de Antropologia, tendo o fato de que a gente já não tem boas condições para estar levando o nosso curso de ciências sociais, e até agora ninguém do nosso departamento, do nosso instituto, conseguiu responder o que pode acontecer com o nosso curso, tendo a criação do curso de Antropologia. E aí, na verdade, a gente está tentando chamar esse debate, tem sido bem difícil. A gente teve que, na verdade, radicalizar no 11 de setembro para a gente conseguir estar chamando a atenção. E aí queria, na verdade, só colocar isso para vocês, para, enfim, estar chamando o pessoal para estar ajudando a gente a fazer essa discussão, fazer esse diálogo, tanto com o curso de segurança pública, quanto esses processos de expansão que são feitos sem o diálogo e que, se a gente não faz nada, teria passado e estaríamos discutindo no passado, né? Só isso. Obrigado, senhor. Leonardo, você pode contar também comigo, tá, no Oeste, e acho também que essa discussão é uma discussão extremamente oportuna, porque se o país está realizando uma conferência nacional, né, Cecília, se o país está realizando um evento para o ano que vem, para se discutir a segurança nacional, e abriu o Balestreri essa implantação da conferência, porque eu estava presente, dizendo que o país ainda não tem uma política de segurança pública, como se o país ainda não tem essa política, vai se criar um curso de graduação de 4 anos, ministro, sobre segurança pública. Quer dizer, não tem, inclusive, menor fundamento isso. Eu acho que isso é mais um argumento que vocês podem usar. Essa conferência, estão com o folder aí, que eu coloquei, não é? Porque se está se criando isso, não é, Cecília? Como é que se vai criar, está botando um carro na frente dos bois, você vai criar um curso de 4 anos se o país ainda não definiu uma política. E, para isso, ele está chamando todos os segmentos, todas as áreas. Então, acho que o governo federal, pelo menos nesse aspecto, está dando um exemplo, né? Pelo menos mais democrático do que o nosso Instituto, tá? Obrigado. Boa noite. Ministro, o senhor usou o termo, a expressão igualdade, liberdade e solidariedade. Eu não entendi por que o deslocamento, digamos assim, de terminologia de solidariedade, de fraternidade para solidariedade. Assim, não seria possível vivenciar a fraternidade também como categoria política? Boa noite. Aproveitando a presença da doutora Cecília Coimbra, do grupo Tortura Nunca Mais, eu gostaria de fazer mais uma denúncia, né? Eu sou visitante do sistema já há mais de 3 anos. Visito o sistema prisional. Eu já há quase 3 anos acompanho o interno que transita em Bangu, no Complexo Penitenciário Genicinó. E lá eu ouço os presos constantemente relatar sobre a falta de comida, né? Que eu acho que é uma das piores da tortura, você aprisionar uma pessoa e a pessoa não ter direito nem a se alimentar, que é muito comum. A comida atrasa, quando não vem estragada, a comida já não é de qualidade alguma, visto que já foi inspecionada, e é notável a baixa qualidade da comida, e os presos são umas germas, doenças e uma série de problemas em função da má alimentação, né, que é um descaso e o descumprimento da lei de execuções penais. Acima de tudo, aquelas pessoas ali, elas não têm sabonete, pasta de dente, papel higiênico, nada disso. O Estado não dá nada disso. Se ele não tiver um familiar que possa tirar de dentro do seu lar e levar até ele, ele não tem. Então, eu gostaria de estar relatando isso. Okay. Não houve praticamente perguntas.
questões que eu registrei, me comprometo a levar adiante. Se vai ter solução não depende só de mim, mas aqui envolve o Ministério da Justiça um, o Ministério da Defesa outro. A questão da conferência, vamos cuidar disso. E a sua questão de fraternidade e solidariedade é uma coisa muito tranquila, né? Primeiro, pode continuar optando pela ideia fraternidade. O que eu fiz como reflexão foi lembrar que fraternidade é uma palavra que tem um uso histórico, até hoje, muito fortemente associado à ideia de família, em primeiro lugar, e depois de religião. O tratamento entre muçulmanos é de irmãos. Eu fiz uma provocação com a minha formação católica, que é o mito bíblico da Gênesis. Adão e Eva tiveram os 2 primeiros irmãos da história da humanidade. E Caim matou Abel. Então, proclamar as pessoas como irmãos pode não querer dizer tudo. E também família não é uma abordagem historicamente, sociologicamente, antropologicamente, só valorizativa, positiva. Lembremos o título de Engels, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que ele mostra um certo vínculo entre as 3 coisas, etc. Eu aqui hoje falei da violência intradoméstica. Eu tenho em São Paulo, neste momento, numa cidade do ABC chamada Ribeirão Pires, um caso trágico que acaba de acontecer, envolvendo criança e adolescente, porque nós somos parte de um programa mundial que é Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Quer dizer, a questão dos abrigos, a questão das crianças que, por uma razão ou outra, não vivem com seus pais, os pais perderam o poder paterno, é sempre a preferência para reconstituir as condições familiares de adoção. E houve um caso 2 semanas atrás, em que uma juíza muito jovem, filha de uma advogada de presos políticos do nosso tempo, ela deu uma ordem de 2 meninos, irmãos, 12 e 13 anos, voltarem aos pais para não ficar na condição de abrigo. E as crianças foram mortas e esquartejadas. Né? Então, assim, a ideia de fraternidade, que é partir de uma ideia de o vínculo familiar é bom, não é uma tese tranquila. Repito, irmão continua tendo também o sentido positivo, que quem quiser continuar valorizando, que faça isso. O que eu tentei introduzir é um termo que guarda tudo o que fraternidade tem de bom e vai além, porque não exige vínculo familiar. Eu não preciso de me conceber como membro de uma mesma família, eu posso até saudar o fato de sermos membros de famílias diferentes. Alguns preferem, e a declaração mesmo chega a falar em família humana. É um entendimento. Eu prefiro fugir um pouco da chamada... todas as ideias do cruzamento dentro de família, né, com as questões de endogamia, exogenia, etc. Tal. Eu valorizo muito pluralidade, diversidade, aproximação entre diferentes. Famílias diferentes se aproximarem e conviverem. E a definição de solidariedade como aquilo que eu disse. O cara pode ser meu irmão de sangue e eu acabar não tendo necessidade de apoiá-lo como eu tenho de apoiar alguém que não é meu irmão de sangue. Então, a solidariedade, nesse sentido, é mais do que fraternidade. No sentido de que nós somos todos seres humanos. O que acontece com um, isso está no livro Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. Ele cita John Donne em Epígrafe. Ele fala, tudo o que acontece com o ser humano acontece comigo
cada morte de alguém é como se o continente perdesse um promontório, um pedaço do território, e por isso não perguntes nunca por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Solidariedade é uma palavra que tem um recente uso político muito forte. O hino sindical norte-americano, canadense, de muitos países, é o Solidarity Forever, com a nossa musiquinha Glória, Glória, Aleluia. Você vai cantando Solidarity Forever. O Che, antes de morrer, ele chamou a uma conferência mundial de solidariedade ao Vietnã. Houve uma organização latino-americana de solidariedade. Então, a única questão minha era essa, é dizer que nós podemos continuar usando fraternidade, ou, quem sabe, atualizar a palavra fraternidade para um conceito mais amplo, que é solidariedade.